Olá, Doramers, tudo bom? Voltamos com dicas de doramas incríveis que ainda estão na Netflix e foram baseados em fatos reais, acredite se vocês quiserem, porque recentemente apresentamos uma listinha incrível com muitos doramas maravilhosos que nós comentamos, demos detalhes. Eu já vou deixar linkadinho aqui nos cards, porque você que ficou curioso também tem a chance de assistir e entender como isso acontece na história. E claro, para não perder nenhum conteúdo incrível aqui no canal, eu já te convido a deixar aqui o seu like, se inscrever, ativar o sininho e assim sempre vai receber as nossas notificações. Continuando essa listinha incrível, na parte 2 temos uma história linda. Faça chuva, faça sol é um dorama emocionante que conta fatos da tragédia que aconteceu lá em Sampong. Infelizmente abalou a Coreia. Conta-se a história real da queda de um shopping lá em 1995 e o enredo desse drama mostra como ficou a vida dos sobreviventes e dos seus parentes após esse triste acontecimento, se aprofundando em como a vida de cada um deles foi afetada de uma forma bem realista. Claro, muitas camadas e visões particulares, impactos únicos estão dentro desse dorama incrível protagonizado pelo Lee Jun-ho, que vocês devem conhecer de histórias lindas que nós já comentamos, e também tristes, como é o caso dessa pérola emocionante. A nossa protagonista, por exemplo, é uma estudante de arquitetura que perdeu o irmão mais novo nesse acidente e ela se culpa por ter sobrevivido, vocês acreditam? Lições de vidas nessa obra que é mais reflexiva. Aliás, Doramers, esse acontecimento foi muito importante na Coreia ao mesmo tempo que foi triste e existem outros doramas, outras histórias que falam e mostram essa situação. Inclusive um outro dorama Netflix, Chocolate, mostra o lado doce da vida, mas também a situação que pode ser amarga. Existe ainda, além desse acontecimento, outros casos de pacientes que foram baseados em fatos reais. Tudo isso porque a história conta pra gente como um médico e uma chefe se reencontram quando eles começam a trabalhar junto em um asilo. Então tem muita história incrível, mas eu já adianto que também tem essa pegada introspectiva e mais reflexiva. Mas agora falando de histórias que tentam jogar nosso astral lá pra cima, mas também são comoventes, algumas que usam até da licença poética para contar fatos da vida real, temos uma surpresa, a recente história da Netflix, Garota do Século XX. Acredito que você deve ter ficado surpreso com esta ideia, pois foi baseado de certa forma em fatos reais sim. Acontece que a escritora dessa história, que também é a diretora, contou que se inspirou na própria vida para poder desenvolver este drama. Ela detalhou que lembrou de alguns fatos, lembranças da adolescência invadiram sua mente e ela lembrou da sua melhor amiga daquela época. Hoje essa tal amiga já se casou, já teve filhos, mas esta amiga mesmo havia recentemente contado para ela do seu primeiro amor que ela reencontrou por acaso, olha só. Então a autora acabou resgatando o diário da época em que as duas eram colegas de classe lá nos anos 80. Essas meninas sonhadoras tinham um diário específico cheio de nomes, uma listinha de garotos que elas haviam se apaixonado. Inclusive, Doramas, o fato de uma delas espionar o crush da melhor amiga para saber como ele era e se por acaso ele estava disponível para o namoro aconteceu de verdade. Sim, então a Garota do Século XX nada mais é que um conjunto de temores de adolescentes sobre os seus amores. Por sua vez, a autora se reservou a não dar muitos detalhes sobre o romance central dessa história, mas só de imaginar que essa parte também pode ter acontecido de verdade na vida real, dá aquele nó na garganta, né, pessoal? Pois o filme, esse dorama é lindo, mas ao mesmo tempo é bem triste. E a resenha completinha, vocês já sabem, tá aqui linkadinha nos cards. Ainda falando em tramas do ensino médio, temos um thriller que foi baseado em experiências reais, olha só. Em extracurricular, basicamente, o autor da história usou suas próprias experiências, isso mesmo, coisas que ele vivenciou ou até mesmo aquelas que ele acompanhou de estudantes do ensino médio envolvidos em atividades ilegais. A grande diferença é que a história do roteirista, na verdade, ele estudou lá na Nova Zelândia, mas ele enfatizou como alguns jovens não tinham ciência de que estavam cometendo crimes, na verdade, tudo isso por conta do dinheiro para ganhar uns trocados. Vejam, histórias reais mesmo, Doramers.
Claro que com um toque daqueles que a gente ama nos doramas para deixar tudo ainda mais dinâmico. Porém, não podemos deixar de comentar uma das maiores pérolas dos doramas que foi baseado em um caso real surpreendente. Estamos falando do ícone Pousando no Amor. Imagine só uma mulher sul-coreana que vai parar lá na Coreia do Norte depois de um acidente climático. Ela literalmente saltou para o amor ou é só ficção? Pois é, doramers, isso aconteceu de verdade. O fato chocante é lá de 2008, porém não foi bem assim como mostra no dorama não. Uma importante figura da Coreia se perdeu ao utilizar uma balsa. Acontece que esse passeio ultrapassou o limite entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E ao contrário do que o romance da Netflix mostra, romance inclusive que foi o responsável por aproximar e oficializar um dos casais mais queridos de todos os tempos dos doramas para a vida real, isso mesmo, dos doramas para a vida real. Na história inspiradora, temos a Jung-yeon retornando da Coreia do Sul depois que ela viu alguns pescadores falando com um sotaque muito parecido com o dela, então ela pediu ajuda e conseguiu sair desse perrengue. Mas foi graças a essa situação que essa linda história acabou sendo ambientada e virou essa pérola que a gente ama, mostrando o quão perto você pode estar da Coreia do Norte e você pode até entrar lá sem perceber. Claro que se você morar na Coreia do Sul, a terra dos doramas. Mas vocês sabem que existem inúmeras histórias que também foram inspiradas em doramas, principalmente quando a gente fala de trama de época. E apesar de ter assim um contexto, um enredo que vai puxando sempre para o lado diferentão, nós conseguimos ver muitas produções, inclusive da Netflix, que refletem muito bem um ambiente incrível dos tempos lá dos tempos dos reinados. Um contexto diverso, com um contexto histórico incrível que acabou até sendo contado em livros coreanos, como foi lá o caso de Hwarang. Claro que muitos personagens não existiam, foram criados exclusivamente para a história, mas valeu a pena assistir esse dorama também, que mostra pra gente como era a vida naquela época. E é claro, doramas, vocês sabem que tem muita história para chegar na Netflix e também já tem dorama baseado em fatos reais. Caso vocês não saibam, Park Bo-young vai viver uma enfermeira lá em A Dose Diária de Sol. E sim, ela vai contar casos de uma enfermeira lutando pela vida dos pacientes, vivenciando situações incríveis e quase indescritíveis. Vocês gostaram da listinha de hoje? Comenta aqui embaixo, por favor, porque em breve nós vamos estar de volta com muito mais dicas fantásticas e diferentonas. Claro, muitas curiosidades. Então até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!